Boa noite. Hoje vamos apresentar o problema do caixeiro viajante, da matéria de Algoritmos 2, e os integrantes é o Alejandro e eu, Letícia Dias. O objetivo do trabalho, o objetivo do estudo de um problema clássico da engenharia de produção, utilizando o algoritmo guloso. Algumas dessas aplicações na engenharia de produção seria a logística, a distribuição, gestão de cadeia de suprimentos e redução de custos operacionais. A solução que foi adotada foi o algoritmo guloso para gerar rotas eficientes, comparando com uma rota aleatória. O estudo de caso foi feito com 9 cidades de Minas Gerais, partindo da rota de João Monlevade e seguindo para as demais cidades. Isso é uma imagem tirada do Google Eats só para ver quais são as cidades que foram escolhidas. Então tá ali João Monlevade, Prescaba, Prata, Ponte Nova, Viçosa, Ouro Preto, Belo Horizonte, Catas Altas. Rota aleatória, baseline. A primeira abordagem consiste em gerar uma rota aleatória, partindo de João Monlevade. A ordem de visitação das demais cidades é completamente embaralhada. Esta rota serve como uma linha de base, né, a baseline, representando uma solução não otimizada e ingênua contra a qual a performance do algoritmo guloso será medida. Então, a gente utiliza essa rota aleatória somente para fins de comparação de como que o algoritmo guloso ele vai funcionar e se ele realmente vai ter uma eficiência ou não. Então, essas cidades foram embaralhadas e calculada a sua distância para a gente conseguir fazer essa comparação. Este é a imagem que o próprio algoritmo nos proporcionou de acordo com essa rota aleatória. Ele embaralhou essas cidades e colocou qual que é a distância e a ordem de cada uma delas, saindo aqui desse ponto verde, que é o ponto de partida, que é de João Monlevade, retornando depois para João Monlevade novamente. A gente consegue ver que é uma rota com um pouco de caos, e aqui ele consegue colocar que rota aleatória é a distância, que foi de 632 quilômetros e 32 metros. Agora a gente tem a segunda abordagem do nosso algoritmo, que é a utilização heurística gulosa, que é o algoritmo guloso, o Grand Algorithm. É uma estratégia de otimização que faz a escolha localmente ótima em cada etapa, na esperança de encontrar uma solução globalmente ótima, ou pelo menos próximo dela. Bem, alguns pontos importantes de destacar do algoritmo é, primeiro, o ponto de partida, que é onde a rota começa da cidade pré-definida, no caso vai ser João Monlevade. Temos o segundo ponto, que é a seleção do vizinho mais próximo a partir da cidade atual, né? Então, se, por exemplo, estamos em João Molevade, vamos selecionar primeiro o Rio Piracicaba, porque é o vizinho mais próximo. Aí ele calcula a distância para todas as cidades que ainda não estão sendo visitadas, que é o movimento, que é o próximo ponto do algoritmo. O caixeiro se desloca para a cidade mais próxima, que é a escolha gulosa. Aí o quarto ponto é essa repetição, que é repetir esse processo até todas as cidades da lista poderem ter sido visitadas. E temos o quinto ponto, que é o retorno. Ao final de toda essa visita, a gente tem o caixeiro retornando para a sua última cidade, no caso, que é a primeira, que é João Monlevade, fechando assim o ciclo do algoritmo. Como que ficaria essa rota otimizada? Bem, aqui a gente tem um exemplo da rota como ela ficaria otimizada. O algoritmo aleatório ele tinha mais de 600 quilômetros e com a rota otimizada a gente tem 480 quilômetros. Apesar da formulação simples, o problema do caixeiro viajante ele é um NP difícil e significa que encontrar uma solução ótima para um grande número de cidades se torna computacionalmente inviável em tempo hábil. Por essa razão, a gente sempre busca um algoritmo heurístico, que é muito frequentemente utilizado para encontrar essas soluções muito boas, não ótimas, como pode acontecer, próximas da ótima, mas que de certa forma vai continuar sendo eficiente. Aí temos um pouco da nossa metodologia, que foram as cidades que foram escolhidas aleatoriamente no algoritmo aleatório, e temos o algoritmo guloso, que é escolhido baseado no conteúdo previsto no plano de ensino da nossa matéria. Foram implementadas duas estratégias distintas, como eu já falei anteriormente, permitindo essa análise comparativa e mais profunda sobre os temas.
Temos aqui o código, que é a estrutura do código, que é organizado em funções modulares. Temos as cidades, que é uma lista de dicionários. Temos o calcular distância total da rota, que recebe essa lista de cidades e retorna a distância total e retorno ao ponto de partida. Temos o encontrar rota gulosa, que implementa essa lógica heurística e, conforme descrito no resto do trabalho, ela consegue encontrar essa solução perto da ótima. E temos o desenhar mapa barra rota, né, que é responsável por gerar e armazenar todos esses gráficos de rota, destacando principalmente o ponto de partida, as conexões, a distância e o ponto de final desse algoritmo. Temos um pouco sobre a implementação. A gente sabe que o projeto foi desenvolvido em Python, né, como solicitado. Temos os cálculos geoespaciais e a visualização dos dados que foram encontrados. Temos as ferramentas que foram utilizadas, como a nossa linguagem, que é o Python, a linguagem de programação principal. Temos outra biblioteca que foi utilizada para calcular a distância geodéstica em quilômetros entre duas coordenadas, que no caso foram latitude e longitude. E temos outra biblioteca que foi empregada para a visualização dos dados, que geram os mapas, plotam as cidades, as rotas, as distâncias de cada trecho e de cada percurso que fizeram. Agora temos um pouco sobre o código. Aqui a gente consegue ver no início do código, nas primeiras três linhas, as bibliotecas. Essas três bibliotecas com alguns comentários para entender um pouco melhor do que cada um significa. Para embaralhar essa primeira biblioteca para embaralhar a rota aleatória. Esse aqui é para criar os mapas e este outro aqui é a distância em quilômetros entre as coordenadas. Esse segundo passo aqui seria cada cidade é um dicionário. Então, um dicionário com nome e cidades e cada uma delas tem seu nome e coordenada. Tudo essa parte aqui foi escrita manualmente. Então, cada uma delas foi pesquisada sua coordenada, sua latitude e sua longitude e inserida aqui no código. Todas elas têm que ser manualmente. Esta é a parte principal do nosso código, que é a parte do algoritmo guloso. Ele consiste em pegar o algoritmo, começar pela cidade de João Molevade, partir para a cidade mais próxima, que no caso seria Piracicaba, e depois faz o mesmo processo, soma a distância, procura a cidade mais próxima e vai excluindo a cidade, removendo a cidade que já passou. Então, se ele já passou em Piracicaba, ele vai excluir a cidade de Piracicaba da lista. E vai retornar, depois da última visitação, a gente vai retornar para a cidade de João Molevade. E assim, no final, ele vai calcular toda a distância que ele percorreu, que é a menor distância que ele conseguiu encontrar, que este algoritmo encontra. Depois, no final, ele retorna uma rota otimizada e a distância percorrida. Aqui eu pontuei quais são as cidades no próprio Maps para a gente conseguir ter uma visualização melhor, né? Primeira cidade aqui seria João Molevade, vai para Rio Piracicaba, Alvinópolis, depois volta tudo isso aqui e vai para Prata. Então a gente consegue ver que ele calculou que a cidade mais próxima de João Molevade é Piracicaba, a cidade mais próxima de Piracicaba é Alvinópolis. E por este motivo a cidade de Alvinópolis, já que essas duas já tinham sido selecionadas, a cidade mais próxima seria o Prata. Por isso ele seguiu este percurso. A gente consegue ver que não é o melhor percurso, mas é o melhor percurso que este algoritmo guloso é capaz de encontrar. E assim vai seguindo a rota. A gente consegue ver que aqui é a rota real, onde ele realmente passaria, e o motivo, né, de cada uma ser dessa forma. Agora a gente tem um pouquinho sobre os resultados, no caso a execução do programa, né? Ela produziu uma análise comparativa direta entre as duas abordagens e também visualmente através dos mapas gerados. Aí no final da execução a gente teve a distância da rota aleatória, que era o comprimento total, sem a otimização, no caso, sem a utilização do algoritmo guloso. Temos a distância da rota otimizada, que é o comprimento total com a utilização do algoritmo guloso. Temos a melhora do percentual, o ganho de eficiência e a redução do percentual de distância da rota gulosa em relação à rota aleatória. Aí nos testes executados, a gente conseguiu comprovar que a distância diminuiu significativamente.
Então, tivemos uma distância total em mais de 20% em comparação à rota aleatória, né? Uma redução de 20% aí do total de distância em quilômetros. Aqui eu fiz a nossa comparação, que é a nossa rota aleatória, a gente consegue ver aqui que a distância total é de 632 quilômetros, já a gulosa de 480 quilômetros. A gente consegue ver como essa aqui é um pouco mais caótica e essa é um pouco mais organizada. A gente consegue ver realmente que teve uma melhoria ali nessa rota. A otimização, teve uma otimização muito boa aqui. Já a impressão do resultado, então, quando a gente executa este programa, ele dá este resultado para a gente, mandou ele dar este resultado para a gente, né? Que seria a rota aleatória sem otimizar e ela retorna a distância em quilômetros e salva em PNG, em uma foto PNG, que foi a foto que eu mostrei anterior, que é a rota aleatória. E aí a gente pega todas as cidades e o algoritmo vai rodar, encontra a melhor rota do algoritmo guloso, executando o algoritmo guloso. Então, partida de João Levade para Piracicaba e ele printa aqui a distância de João Levade para Piracicaba. De Piracicaba para Alvinópolis, ele vai printar a distância entre um e outro. E assim, no final, ele calcula e soma todas essas distâncias e também faz o mapa igualzinho a gente fez aqui o mapa aleatório, a gente vai fazer o mapa otimizado, que é a imagem que eu mostrei anterior. E o resultado na comparação, o resumo da comparação, são esses dois resultados, de 632 para 480. E a gente também conseguiu fazer com que o algoritmo conseguisse calcular para a gente qual foi a porcentagem de melhoria desse algoritmo. Então, o algoritmo ele melhorou em praticamente 24%. Conclusão, então, a funcionalidade do algoritmo, o projeto demonstrou com sucesso a aplicação de uma heurística gulosa para resolver uma instância de problema do caixeiro viajante. Então, o problema foi resolvido. Porém, ele tem algumas limitações, né? Visualmente, eu mostrei para vocês, realmente é possível perceber que tem um trajeto ali que não faz muito sentido, mas para ele faz, devido que ele olha o vizinho mais próximo, né? A gente só consegue perceber que tem que tem poderia ter uma rota um pouco melhor, essa não a rota que o algoritmo guloso sugeriu para a gente não é a melhor rota possível. Visualmente a gente consegue perceber isso nos slides anteriores, mas essa foi a rota que ele escolheu, entendeu? Então esse é o jeito que ele escolhe. Então não é perfeito, mas é da melhor forma que ele consegue. Melhoria seria integrar o algoritmo à plataforma com o Google Maps, igual eu fiz ali, pegar os pontos no Google Maps, porque ele gera uma rota muito genérica, a gente consegue ver que são em linhas retas que ele mostra, né? Então, é, se ele conseguisse transformar isso com o Google Maps, teria uma eficiência um pouco melhor. É isso. A gente colocou aqui, ó, o que eu acabei de explicar, seria a rota real e a rota que o algoritmo daria pra gente, né? Ele daria a rota reta, tá vendo? Então é muito mais fácil de visualização, porém na rota real é muito melhor pra gente entender, pra gente saber qual que é o percurso que ele vai seguir. E obrigada. Show, obrigadão.